Olá pessoal, bom, dando continuidade à nossa conversa sobre o entendimento das reações orgânicas, né? Em um primeiro momento falamos um pouco sobre os aspectos termodinâmicos e eu venho apresentar aqui para vocês alguns diagramas de energia, né? Vocês já devem ter visto alguns destes nos livros de ensino médio, mas eu vou trazer aqui novamente para que a gente possa dar uma nova visão a estes gráficos, tá? Vou começar aqui com um diagrama de energia de uma reação concertada, mas antes disso, o que é esse diagrama de energia? Ele é exatamente uma representação esquemática das mudanças de energia que ocorrem dos reagentes quando são convertidos em produtos, tá? O que é que ele indica, professor? Ele indica como facilmente uma reação procede, quantas etapas são envolvidas, compara as energias dos reagentes, dos produtos, dos intermediários. E a gente vai começar a ver alguma ideia disso aí, tá? Como eu vou tratar de uma reação concertada inicialmente, então lembra lá no início do vídeo anterior que uma reação concertada é aquela reação que não envolve no seu mecanismo formação de intermediário. É uma única etapa. Então, eu trago aqui uma reação genérica AB mais um C, né? Esse C está carregado negativamente. E o que está acontecendo aí nessa reação é uma quebra da ligação AB e uma formação da ligação BC. Lembra, quando a ligação é quebrada, ocorre uma absorção de energia. E quando a ligação é formada, ocorre uma liberação de energia. Então já dá para ter uma ideia aí que o processo inicial ali ele é um processo endotérmico, né? Se eu pensar em energia, endotérmico, e aquele processo final ali, um processo de formação de ligação, um processo isotérmico. E o gráfico, como é que se ele apresenta? Apresenta assim, ó. Então observa que aqui tem o AB reagindo com C, e vai haver um aumento aqui de energia. Por que um aumento de energia? Porque vai ocorrer aqui o que? Uma quebra de ligação, né? Então, esse aumento de energia, até chegar no ponto máximo aqui alto de energia, onde se encontra uma estrutura que a gente chama de estado de transição, né? No complexo ativado, uma estrutura de estado de transição. Estados de transição, minha gente, são entidades virtuais, né? Na realidade, ela não existe, mas a gente consegue até representar ela se a gente olhar o que está acontecendo nos reagentes e olhar a cara do produto, tá? Para essa reação, o que é que está acontecendo? Ó, essa ligação de AB está se rompendo de modo que no produto ó, B e C está formado. Se BC está formado, no estado de transição está havendo uma quebra da ligação AB e uma formação da ligação BC. Então, aqui está a representação do estado de transição, ele é colocado entre colchetes e um símbolozinho aqui, ó, indicando esse símbolo aqui, uma indicação do estado de transição. Tá vendo? Então, ó, uma ligação de A está sendo rompida com B e B se formando com C. Por que o A aqui está delta menos? Porque olha, o A aqui no reagente ele é neutro e no produto ele é carregado negativamente, então a gente bota delta menos. Ó. E C no reagente aqui ele é negativo e no produto ele é neutro, a gente coloca um delta menos, tá bom? B não houve mudança de carga em B, ela continua aqui. Então, aqui é um estado de transição representado por essa reação. É como se a gente fosse bater uma foto do que está acontecendo antes de gerar o produto, tá vendo? Então, é exatamente isso aqui, uma quebra e uma formação de ligação. Mas é interessante ver outros aspectos nesse gráfico, por exemplo, a energia aqui, ó, dos reagentes até o ponto do complexo ativado, até o estado de transição, é o que a gente chama de energia de ativação, né? A gente vai ver já sobre isso, aquela energia mínima que deve ser requerida do sistema para a reação para que ela ocorra, tá? E essa diferença de energia, de entalpia entre os produtos, olha só, e os reagentes, essa diferença de ΔH, olha, H dos produtos menos H dos reagentes, é o que a gente chama de ΔH, não é isso? Esse processo aqui ele é um processo exotérmico. Por que exotérmico? Porque a energia dos produtos ela é menor do que a energia dos reagentes. Tá vendo? Um ΔH aqui negativo. A energia dos produtos é menor. Então, se é menor é porque aqui os produtos eles estão formados em menor energia. Tá vendo? Que legal? Um processo termodinamicamente favorável do ponto de vista entálpico somente, já que a gente está tratando aqui da energia, né? Mas existem outras situações aqui, ó, 4 gráficos para vocês, para não ficar achando que tudo é flores, ó. Não existe essa relação entre ΔH e energia de ativação, não existe. Você pode ter sistemas onde ele é endotérmico, a energia dos produtos é maior, sistema endotérmico, ΔH positivo, sistema endotérmico,
e uma energia alta aqui. Ó. Então, além do processo termodinamicamente não ser favorável, que é endotérmico, ainda tem uma energia de ativação alta, quer dizer, o processo é lento. Né? Quando a gente fala em energia de ativação, a gente já entra aí com um fator cinético. Né? Já aqui eu tenho um processo também endotérmico, né? Igual ao anterior, só que uma energia de ativação menor, um processo até mais rápido. Né? Nos gráficos de baixo eu tenho aqui uma situação onde eu tenho uma alta energia de ativação, né? Uma alta energia de ativação, mas o processo aqui ele é o que? Exotérmico. Aqui eu tenho um processo também exotérmico, só que com energia de ativação menor. Então esse processo aqui ele é mais rápido do que esse processo aqui, né? Já que a energia de ativação aqui é maior do que aqui, tá vendo? Então não é essa relação, quando a energia de ativação for maior é porque é exotérmico, não existe relação nenhuma, tá bom? Uma coisa é termodinâmica, outra coisa é cinética, tá bom? Então são alguns tipos de modelos de gráficos que acontecem aqui para que a gente entenda bem direitinho essa descrição de sistemas concertados, uma única etapa, tá vendo? Olha aqui tem um patamar aqui de energia dos reagentes e energia do produto, reagente, produto, reagente, produto, reagente, produto. Foi formado intermediário? Não, tá? Então são alguns modelinhos para vocês observarem. Aí, eu vou mostrar agora um diagrama de energia em duas etapas. Uma reação em duas etapas. Um mecanismo que envolve duas etapas. Eu vou pegar a mesma reação que a gente tinha visto antes. Só que agora eu vou pensar não como uma formação da ligação de C com B e uma quebra de A com B. Não vou pensar assim não. Eu vou pensar em duas etapas. A primeira sendo a heterólise da ligação AB. Então, AB quebra heterólise, lembra disso, formando cátions e ânions, está aqui. E depois, esse cátion B ele reage com C, formando BC. Né? De novo, uma ligação é quebrada e uma ligação é formada. Só que o B mais aqui, ó, ele não aparece nos produtos, ele é um intermediário reativo. Olha só que legal. Né? Ele é um intermediário reativo. Então, são duas etapas. Primeiro ocorrendo a clivagem da ligação AB, gerando as espécies iônicas, e depois o ataque de C em B. De novo, quebra um processo endo, formação, processo iso. Como é que fica isso num gráfico? Né? Fica assim, ó. Você observa aqui que primeiro AB se rompendo, então uma alta energia, gerando aqui um estado de transição, né? Um primeiro estado de transição, gerando aqui as espécies, ó, A- e B+. O B+ vai reagir com C aqui numa etapa agora que é formação de ligação, então é uma etapa exotérmica, tá vendo? A segunda etapa é uma etapa exotérmica, quando eu comparo a energia do reagente intermediário aqui com o produto, há uma grande liberação de energia exotérmica, tá vendo? Em um outro estado de transição de menor energia. Olha que legal. Para cada estado de transição tem uma etapa, então é um mecanismo em duas etapas. Uma etapa, duas etapas. Onde eu tenho aqui dos reagentes ao estado de transição 1, uma energia de ativação 1, que é enorme em energia, e aqui do reagente 2 ao estado de transição, complexo ativado 2, eu tenho aqui uma energia menorzinha, né? Então esse processo aqui é um processo mais rápido, e esse processo aqui é um processo mais lento. A gente vai chamar essa segunda etapa aqui, ó, lá na cinética, de etapa lenta da reação. Eu tenho duas etapas, onde essa tem uma maior energia de ativação do que a segunda. Então, essa etapa aqui ela vai ser considerada como lenta, a gente fala isso já já. E aqui, a diferença global entre a energia dos reagentes e a energia dos produtos, ó, você tem o ΔH. Né? Lembra? ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Olha como a dos produtos é bem menor do que a dos reagentes. Então, esse ΔH aqui é negativo. O processo global ele é um processo exotérmico. Tá vendo? Então, esses gráficos eu creio que vocês já devem ter visto ele em alguns momentos na vida de vocês. A gente está só repassando aqui. Então, o mecanismo aqui que envolve duas etapas. Para cada etapa, um estado de transição diferente. Tá ok? Bom, vamos praticar um pouquinho aqui? Considera aqui esse seguinte gráfico de energia e eu vou fazer algumas perguntinhas nesse processo global de conversão de A até G. Então, olha só. Primeira pergunta aqui. Quais os pontos do gráfico correspondem a estados de transição? Então, quais pontos desse gráfico correspondem a estados de transição? Então, ó, estados de transição são os pontos de máximo num gráfico. Então, ó, eu tenho A, C, o ponto de máximo é B. Então, aqui eu tenho estado de transição. O B é um ponto de estado de transição. O B é um ponto de estado de transição. Outro ponto de transição, ó, C se transformando em E, tem um ponto de máximo. Outro estado de transição. D também é
um estado de transição. Tá? Que mais? E para G tem um F lá, ponto de máximo. Então, o F também é um estado de transição. Tá vendo que legal? Então, 3 estados de transição. Legal. Quais os pontos do gráfico correspondem a intermediários reativos? Então, intermediário é aquele que não aparece no produto G. Quais são os intermediários reativos? Bom, se você olhar aqui, intermediário reativo, ó, vai ser o C e o E. C e E vai ser os intermediários reativos. Por quê? Porque eles são formados no meio reacional, mas eles reagem para formar outra espécie. Então, não aparece no produto aqui. Ó. G mais C mais E. Ó. Forma C, C reage para gerar E. E o E vai reagir com alguma espécie para gerar o G. Então, C e E são intermediários reativos. Bom, já tinha falado, né? Para cada ponto de máximo, um estado de transição. Para cada estado de transição, uma etapa. Então, quantas etapas tem esse mecanismo? São exatamente 3 etapas. Então, você tem primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Então, quantas etapas é o mecanismo dessa reação? 3. É um mecanismo concertado? Não, porque o mecanismo concertado não envolve a formação do intermediário e aí ocorre em uma única etapa. Ok? E a reação global, ela é endotérmica ou isotérmica? Se você olhar aqui globalmente, ó, aqui está a energia dos meus reagentes, aqui está a energia dos meus produtos. A energia do produto não é menor? Pronto, se a entalpia do produto é menor, a reação global aqui ela é isotérmica, né? Termodinamicamente aí, favorável. Ok? Vamos tratar agora da cinética química de forma breve. Conceitua-se a cinética química como estudo da velocidade das reações, vocês já devem ter visto isso em algum lugar, né? E segundo a cinética, tem 2 teorias, né? A teoria das colisões, né? E também a teoria do estado de transição. Então, quanto maior for a energia de ativação no processo, mais lenta é a reação. A gente já tinha falado isso em gráficos anteriores, né? Tem alguns fatores que afetam a velocidade da reação. A gente vai tocar aqui em 2 principais, a temperatura e a concentração. Quando o aumento da temperatura aumenta-se a velocidade das reações, você fornece uma energia ao sistema, né, para romper aquela barreira ali do complexo ativado. Claro, também aumenta o número de colisões efetivas e tal. E a concentração também afeta, aí, quanto maior a concentração, a gente vai observar que em alguns casos aí vai aumentar aí a velocidade da reação, tá? Na cinética a gente tem uma lei de velocidade, vocês já devem ter visto isso, uma lei que mostra a relação entre a velocidade de reação e a concentração dos reagentes, né? Você tem lá um processo, reagente gerando produto, e se vê essa velocidade da reação, ela é igual a um K, que não é o K de equilíbrio, mas é uma constante de velocidade, vezes a concentração aí dos reagentes. Quanto maior esse K, maior é a velocidade da reação. É uma constante de proporcionalidade, né? Quanto maior o K, maior a velocidade de um determinado processo. E aí, a pergunta que não se quer calar é o seguinte: qual é o termo de concentração que aparece na lei de velocidade? Né? De todos os reagentes, né? Uma reação com 4 reagentes vai aparecer todos os 4 na lei de velocidade? Aí aqui está. Se o mecanismo for consertado, a concentração de todos os reagentes deve estar na lei de velocidade. Porque a reação só tem uma etapa, né? Essa etapa é a etapa lenta da reação. Então, o estado de transição lá vai conter, com certeza, essas espécies. Por quê? Porque o mecanismo ele é consertado. Então, se for consertado, a concentração de todos os reagentes são importantes para essa velocidade. E se as reações ocorrerem em multietapas, então só vai aparecer na lei de velocidade os reagentes envolvidos na etapa lenta. A gente viu no gráfico anterior, tinha 2 etapas, uma era lenta, que era a primeira, a segunda era mais rápida. Então, a lei de velocidade, para aquele processo global, a concentração que deve estar presente na lei de velocidade é somente ali da espécie primeira, né? Porque aquela etapa primeira foi a etapa lenta. Então, eu tenho aqui o processo consertado, que a gente tinha visto, e em um processo consertado, uma etapa. Então, ambas as concentrações dos reagentes aparecem na lei de velocidade. É uma lei de velocidade de ordem 2, de segunda ordem, porque quando eu olho os expoentes aqui, ó, você observa que aqui é 1 e aqui é 1, não aparece. Então, 1 mais 1, 2, a ordem global 2. Né? Mas ela é 1 em relação a B e 1 em relação a C-. Tá bom? Quando eu tenho um mecanismo em 2 etapas, assumindo aí a primeira como a lenta, a gente viu nos gráficos anteriores, você vai observar o seguinte, que a lei de velocidade para esse processo
o K multiplica somente a concentração de AB. Por quê? Somente AB faz parte da etapa lenta. É uma lei de velocidade de primeira ordem, tá bom? Então não depende aí de outras espécies, depende somente da espécie AB. Quando eu falo de catálise, isso é muito importante dentro da química orgânica, a gente vai ver isso muito, não somente na orgânica 1 quanto na 2, aquela substância que acelera a velocidade de uma reação, né? O catalisador não é consumido na reação, mas é recuperado no final, né, de uma reação, não aparecendo no produto, né? Em orgânica, os catalisadores que aparecem mais são os ácidos e os metais. Aqui eu boto 2 exemplos. Geralmente os catalisadores eles são representados em cima da seta de reação, tá bom? O processo primeiro envolvendo uma reação de esterificação, onde o ácido sulfúrico atua como o catalisador, e na segunda, uma reação de hidrogenação catalítica, onde o paládio ele assume essa posição de catalisador, tá? Observa que o catalisador não aparece nos produtos, tá? Então, são substâncias que com certeza diminuem a energia de ativação, né, do sistema, favorecendo uma reação aí mais rápida, né? Então, essa diminuição da velocidade da reação, tá? Bom, quando se fala em aspectos biológicos, né, então o catalisador se transforma em enzimas, né? Então, quando se fala em enzimas, são exatamente os catalisadores biológicos, né? Pertencem a processos biológicos, tá bom? Se uma reação, ao invés de acelerar, ela diminuir um processo, a velocidade de um processo, não é catalisador, é inibidor, é veneno, tá bom? Então, inibe, então, é diferente, é a inibição de um catalisador, tá bom? Então, tem muita gente aí no mundo afora ganhando dinheiro no desenvolvimento aí de novos catalisadores para processos industriais, né? E é um campo aberto ainda aí no campo da ciência a se desbravar. Bom, vamos praticar um pouco aqui. Indique quais fatores afetam a velocidade de uma reação. Observe, quais os fatores que afetam a velocidade. Quando eu falo em velocidade, eu estou falando de cinética. Então, o que você tem que pensar é o seguinte: o fator que altera a velocidade não tem nada a ver com grandezas termodinâmicas. ΔG é termodinâmico, ΔH é termodinâmico, K de equilíbrio é termodinâmico, ΔS é termodinâmico. Então, esquece, porque nada termodinâmico vai estar afetando a velocidade. Agora, temperatura pode afetar a velocidade de uma reação? Pode. K de equilíbrio? Também. Catalisador? Também. Concentração da espécie reagente? Também. Energia de ativação? Também. Então, todos esses fatores aí afetam a velocidade, porque são parâmetros cinéticos. Então, não se pode colocar num liquidificador cinético e termodinâmica, tá bom? Fator que altera a velocidade está relacionado à cinética. Vamos buscar os parâmetros cinéticos, tá bom? Então, a resposta aqui são os colocados em setinha aí, ó. Outra questão. Sabendo que a dada reação abaixo é bimolecular, seguindo o mecanismo concertado, responda. Então, ele dá essa reação e já afirma. É bimolecular. Então, há o choque dessas duas moléculas, seguindo o mecanismo concertado em uma única etapa. Bom, se o mecanismo é bimolecular, ele quer dizer que a lei de velocidade para essa reação é de segunda ordem, né? Um mecanismo concertado. Bimolecular, mecanismo concertado, segunda ordem. Então, qual é a lei de velocidade para esse processo? V é igual a K. E a concentração de quem? De uma das espécies reagentes ou das duas? Das duas. Então, ó, você vai colocar aqui, ó, CH3. Eu sou muito ruim para desenho, né? Vocês podem notar. Concentração do CH3Br. Concentração NaCN. Ok? Pronto. Essa é a lei de velocidade. Aqui, expoente 1, expoente 1. A ordem global é 2. É uma reação aí bimolecular, né? Então, ó, o que ocorre com a velocidade dessa reação se a concentração de CH3Br for duplicada? Bom, o que acontece se essa concentração aqui ela for duplicada? Se ela for duplicada, a velocidade da reação, o que vai acontecer com ela? Ela duplica também. A velocidade da reação vai ser duplicada. Por que duplicada? Porque, olha só, 2 vezes aqui elevado a 1 dá 2. Então, você coloca esse 2 aqui fora, é como se fosse 2 vezes a velocidade dessa reação. Então, ela tem uma velocidade envolvida. Se eu duplico, né, a concentração dessa espécie, eu duplico a velocidade da reação. Se eu reduzir a concentração de CH3Br pela metade, então a velocidade ela vem na mesma ordem, ó, ela também reduz pela metade. Tá? Por quê? Porque a ordem ela é 1 em relação
a ambos os reagentes. Então, o que ocorre com a velocidade da reação? Se a concentração de CH3 for duplicada, a velocidade é duplicada. Professor Cláudio, e se ao invés de duplicar a concentração do CH3Br, eu duplicar a concentração do NaCN? A mesma coisa. 2 vezes a concentração aqui, 2 vezes a velocidade será aumentada. Tá ok? Bom, para terminar, vamos indicar aqui quais dessas afirmativas são verdadeiras ou falsas. Ó, o aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. Verdade, isso é verdade. Se a reação é rápida, ela tem um alto valor de constante de velocidade. Sim, porque uma velocidade rápida, quanto maior o valor de K, maior é a velocidade da reação. Isso é verdade. Constante de velocidade, tá? Uma reação rápida possui um valor de ΔG elevado e negativo. Ó, começou a misturar reação rápida cinética com termodinâmica. Então, não é obrigado reação ser rápida ter valor de ΔG negativo, não. A gente viu nos gráficos, quando eu mostrei anteriormente 4 gráficos para vocês, tem reações que são rápidas, mas o ΔG é positivo, tá? Então, aqui é uma afirmativa falsa, tá bom? Outra afirmativa. Quando a energia de ativação é elevada, a constante de K também é elevada. Ó, o que acontece quando o K é grande? O K de velocidade maior, a reação é mais rápida. O que acontece quando A é elevado? Quando a energia de ativação é elevada, a reação é lenta, né? Quanto maior a energia de ativação, mais lenta. Então, isso aqui está falso. Quando a energia de ativação é elevada, a constante de K ela é diminuída, ela diminui. Então, essa aqui está falso, tá bom? Reações rápidas têm constante de equilíbrio K maior do que 1. Aqui, de novo, mistura reações rápidas com constante de quê? De equilíbrio. Essa questão de termodinâmica misturada com cinética não vai rolar, não. Tá? Não é obrigado uma reação ser rápida. Se ela é rápida, é para ela ter uma energia de ativação baixa. Mas é obrigado que o K de equilíbrio seja maior do que 1? Nem sempre, né? O aumento da concentração de um reagente sempre aumenta a velocidade de uma reação? Será que o aumento da concentração de um reagente sempre aumenta? Aí vai depender. Né? Vai depender por quê? Se a reação ocorrer em mais do que uma etapa, vamos dizer que ela ocorre em 2 etapas, como a gente viu no nosso exemplo anterior. Né? E na etapa lenta, um dos reagentes não faz parte, então, de que adianta? O aumento dela vai influenciar em quê? Lembra, reações que envolvem mais de uma etapa, a etapa lenta, né? A etapa lenta é aquela com maior energia de ativação. Então, o reagente que está participando daquela etapa lenta é que está na lei de velocidade. E os outros, professor? Os outros não vão influenciar. Então, é muito perigoso essa afirmativa aqui. Ó. O aumento da concentração de um reagente sempre aumenta. Esse sempre aqui, ó, sempre aumenta a velocidade? Não, porque se esse reagente não participar da etapa lenta, você pode duplicar, triplicar, quadruplicar e não vai acontecer nada com a velocidade da reação, porque a velocidade da reação não depende da concentração daquela espécie. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Então, é mais uma afirmativa aqui que é falsa. Tá bom? Bom, revisando o que a gente comentou aqui nesse segundo item, falamos dos diagramas de energia, essas representações das mudanças de energia no sistema. É legal porque o diagrama de energia dá tanto informações termodinâmicas quanto cinéticas, né? Nos mostra lá estados de transição, né? Energia de ativação. Então, um diagrama bem completo. Falamos de cinética, essa área da química que estuda a velocidade das reações, e como a lei de velocidade ela é importante, né? Quando a gente analisa uma lei de velocidade. Se for um mecanismo consertado, então todos os reagentes estão presentes na lei de velocidade. Se a reação ocorre em mais do que uma etapa, somente os reagentes que participam da etapa lenta é o reagente que a concentração vai depender da velocidade, né? E ele vai estar na lei de velocidade. Falamos de catálise, né? Essas substâncias que são utilizadas para acelerar a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação, espécies que não são consumidas na reação, mas são recuperadas ao final do processo e que, na maioria das vezes, em química orgânica, são ácidos ou metais. Em se tratando de catalisadores biológicos, temos as enzimas como seus principais representantes. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Acredito que foi uma caminhada muito boa analisando esses aspectos termodinâmicos e cinéticos. E aguardo vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e bons estudos.